Olá pessoal, é o segundo vídeo que eu tô gravando hoje, dia 7 de janeiro. E assim, eu queria, nesse vídeo, eu vou passar mais alguns detalhes sobre as táticas que eles usam para poder cansar a pessoa, entende? Assim, no ambiente de trabalho. Porque não é somente. Ó, pessoal, é o seguinte: essa galera é assim, é como eu falei, é um grupo informal. E que hoje, pelo que eu percebo, eles estão inseridos em vários âmbitos diferentes da sociedade e, mas como é que eles conseguem fazer o que eles querem? Assim, e mesmo que, por exemplo, eles têm lá as pessoas que estão diretamente ligadas a eles, mas tem aquelas pessoas que dão suporte, pelo que eu percebi. Não aquelas pessoas que dão suporte que estão assim, que estão lá indiretamente ligadas a eles, entende? E por exemplo, e mesmo que você não tenha ligação direta, se essa galera, se você estiver numa posição que tenha facilidade de acessar um determinado objetivo e você se negar, aí passam a ter dois objetivos, que vai ser a pessoa que eles querem alcançar e terceiro. Mas assim, enfim, eu não quero falar sobre isso agora não. Eu quero falar sobre o ambiente de trabalho. Como foi que eu comecei a notar coisas estranhas, assim, no ambiente de trabalho? Bem, depois que eu saí de lá, assim, eu segui minha vida, tal, trabalhei em alguns lugares, assim, e o que foi que comecei a achar estranho nos lugares que eu trabalhei? Teve a questão lá do navio, que tem gente aqui, eu não quero dar muito detalhe, bem, embora eu sei que saiba, entende, mas assim, uma coisa é saber por terceiros, outra coisa é saber, por causa de você e tal. Mas enfim, o que acontece? Primeiro, eu nunca tinha contato, nunca tive contato com ninguém lá. Nunca tive contato com ninguém nesse lugar quando eu cheguei para trabalhar. E inicialmente, a minha parte de preparação, eles sabiam que eu tinha interesse, porque não foi uma coisa que em um ano eu consegui, não. Eu comecei, acho que eu levei uns 3 a 4 anos quando eu comecei a ter vontade, eu comecei a falar, submeter às entrevistas, tanto que teve entrevista que eu não passei, e aí teve essa que eu consegui. E uma coisa que eles disseram aqui, uma frase, eles gostam muito de slogan, de frases curtas e de efeito. E uma frase que eu já ouvi falando aqui e que soava como indireta é a seguinte, ganha, mas não leva. Ou seja, você consegue, mas você não leva para frente. Entende? Mas vamos lá, nesse que eu cheguei. O trabalho por si só lá já era extenuante. E aí teve todas essas questões que eu não vou trazer de novo aqui, mas que eu já fiz vídeo compartilhando com vocês. Assim que essas coisas que acontecem paralelo ao trabalho, certo? Beleza. Aí eu saí de lá, fui para outro lugar. Teve toda aquela questão, porque de fato não tinha como prosseguir, até por conta do Covid. E aí que eu consegui essa outra empresa. Era uma empresa legal, eu tinha muita comodidade, eu gostava de lá. E aí, como era a abordagem? Porque o que eu percebo é que eles não gostam de chegar, assim, é muito raro eles chegarem, ó, não quero, e eu vou te demitir. Não. Eles fazem todo aquele cenário para poder colocar a culpa em você, que você não deu conta, que foi por conta de você, blá, 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 blá. Aí, dentre as coisas que aconteceram lá, que não foi somente uma coisa, tiveram várias outras coisas também. É assim, é, aumento da complexidade do trabalho. Pelo que eu me lembre, eu cheguei a comentar isso no vídeo anterior. Não sei se eu cheguei a subir na plataforma, não sei se eu cheguei nem a liberar para vocês, mas o que acontece? A gente, eu fui contratado para produzir 4.000 coisas por dia de um determinado item lá. Era 4.000 coisas que eu fazia. Aí, para início de conversa, teve um período lá que eu tive uma situação que eu precisei conversar com uma das pessoas que entrou não junto comigo, mas antes de mim, participou da entrevista que eu fiz para trabalhar lá. Entrou primeiro, aí depois que me chamaram. Aí pela conversa que eles tiveram,
que eu tive com ele, aí eu falei com ele assim, que eu tinha, que o que é que acontece? Eles estavam querendo reduzir a quantidade de entregas. E aí que eles estavam querendo reduzir a quantidade de entregas. Aí eu conversei com o pessoal, e assim, pelo que eu entendo, era 4.000 para todo mundo, porque a mesma atribuição minha para tudo, a mesma coisa que eu fazia, as outras pessoas faziam. E pelo que eu entendi, era 4.000 para todo mundo, porque eu fui lá para 4.000, então, se todo mundo é mesma atribuição lá, mesmo cargo, então entende-se que vai ser 4.000 todo mundo. Aí, beleza. Aí eles estavam querendo, só que o que acontece? Tem um tipo de atividade lá que podia ser, que era assim, era você produzir, é, em vez de 8 de 500, essa atividade específica você conseguia produzir, era 7 de 500. Se você conseguisse fazer 8 de 500 por dia, tudo bem, mas era 7 de 500. 7 de 500 dá 3.500. Aí o grupo que ficava especificamente trabalhando com esse tipo de coisa poderia fazer somente 7 de 500, que não era somente 500, gente, porque assim, ó, 500 era assim, a parte, o núcleo. Aí sempre tinham mais algumas coisinhas assim por fora que dava mais ou menos os 4.000. Só que essas 4.000 coisas, essas por fora, as coisinhas por fora que tinha, era detalhe, e era mais fácil de fazer, mas a priori era 7 de 500, tá? 3.500. Aí o pessoal queria reduzir ainda mais, em vez de ser 7 de 500, eles estavam querendo reduzir essa produtividade. E aí estava tendo problema em relação a prazo, estava um pandemônio o departamento. E já teve gente que entrou, gente que saiu e tal. Aí eu fui conversar com uma das pessoas. Aí eu falei assim, ó, que e assim, e tava nesse pandemônio e o povo lá, os chefões, chegaram e disseram assim, que vocês vão agora, em vez de ser 7 de 500 vai ser que entregar mesmo os 8 de 500. Aí eu conversei com eles, falei que ficava muito puxado pro pessoal, que não era interessante, tal, tal, tal. Beleza. Aí eu falei, não, a gente vai continuar na mesa. Eles queriam fazer o pessoal queria que fizesse os outros de 500, aí depois da conversa falaram não, ia permanecer os de 500. Aí uma dessas pessoas chegou, conversou, foi conversar comigo aí eu falei, né, que não, gente, assim, é, a- pela lógica, as pessoas que trabalhavam nesse departamento estavam entregando, digamos que um pouco menos da quantidade, porque estava fazendo 7 de 500, entende? E não, estava fazendo, digamos que 3.500, e não os 4.000 que foi lá feito no contrato. Só que eu falei isso tendo como base o que foi acordado comigo, porque eu falei assim, foi acordado comigo, então foi acordado com todo mundo. Mas aí essa pessoa chegou para mim e falou, não, mas eu assim, o meu acordo não era 4.000, não, entregar 4.000 coisas, 4.000 itens. Era entregar de 2.500 a, a 4.000 itens, nessa faixa. Aí, assim, eu cheguei e fiquei. Na hora teve a conversa, ela tomou um rumo lá que depois a gente, digamos que resolveu, mas depois teve um problema lá, não quero falar isso aqui agora. Mas enfim, aí depois eu fiquei pensando sobre essa situação. Aí eu, como assim? Quer dizer que para uma pessoa é de 2.500 a 4.000, e para outra é 4.000, entende? Mas beleza, vamos lá, segura isso aí. Aí, pelo que eu entendi também, nesse lugar, a gente tinha uma estrutura para seguir, para fazer essas entregas. Pelo que eu entendi, essa estrutura tava lá, era bem antiga. Era bem antiga mesmo, bem antiga essa estrutura, ó. Só que, como eu falei para vocês, por incrível que pareça, quando eu chego, as coisas começam a mudar. Eu sei que no ambiente empresarial, a única certeza, como dizem, é a mudança. Mas olha que coincidência, justamente quando eu chego é que as mudanças começam a acontecer. Por que será? Não sei. E não, eu não participei, eu não participava da época do grupo que tomava decisões relacionadas, entende? Aí, dentre as mudanças que ocorreram, vamos mudar a estrutura. Agora a estrutura vai ficar de outra forma, e essa outra forma
demandava mais trabalho. Óbvio que demandava mais trabalho, porque é muito difícil fazer uma mudança para diminuir o trabalho. Ah, então, bom, não satisfeito, aí depois teve mais mudança. A gente não vai mudar somente a estrutura, assim, como a parte lá ah, do, parte, digamos que a forma. Agora a gente vai mudar também o conteúdo. Tá entendendo, pessoal? Tipo assim, sempre tornando a coisa mais difícil, sempre trazendo coisas mais complicadas. E no conteúdo você tinha que abordar isso, isso, isso. Nessa parte aqui tinha que fazer assim, nessa parte aqui tinha que fazer isso, essa parte aqui tinha que fazer isso. E aí depois teve um tempo que a mudança começou a ser que a gente conseguiu uma ferramenta para ajudar vocês e vamos ver se a gente consegue entregar em vez de 4.000, 8.000 agora. Viram que não ia dar certo na metade do mês lá, tiveram que mudar. Ó, gente, e assim, e vão tornando mais difícil. Justamente para quê? Para você não dar conta, você pedir para arrego, etc. E lá também não está tendo diferente. Quando eu cheguei, assim, na minha experiência atual, no outro trabalho que eu tava, eu fiquei muito pouco tempo. Eu fiquei, mas esse acho que não fiquei tempo para começar a ver. Não, esse outro que eu tava, não vou. Não, mas teve também. No outro que eu tava, teve mudança também. Teve mudança nos procedimentos. Teve mudança. Teve. Eu não vou lembrar porque também foi por tempo lá, não vou trazer esse aqui agora não. Mas nesse aqui agora também. E nesse agora, principalmente em relação à questão de prazo. Ano passado teve uma mudança muito grande em relação à quantidade. A gente teve mudança em relação à quantidade de tarefa que a gente tem que estar fazendo, quantidade de controle de coisa que a gente tem que estar organizando, tipo, muita coisa mesmo. Aí surgiu uma pessoa para ajudar, mas assim, eu fico com o pé atrás. Será que ela surgiu mesmo para ajudar ou para substituir? Por que eu pergunto? Porque continuou aumentando o volume, certo? E quando foi ano passado, não, isso foi ano retrasado. Ano passado entrou uma pessoa para ser estagiária. A princípio, pela conversa que eu vi, era da mesma área eu, que eu sou, tá entendendo? Só que, tipo assim, é tudo amigo deles lá. Tanto que a primeira pessoa que chegou lá para ajudar, a primeira conversa que eu tive com ela, ela começou a fazer gestinho, assim, quando eu conversava com ela, fazia gestinho, assim, dizendo, querendo, pelo que eu entendi, querendo se identificar sobre qual grupo ela seria. E o meu chefe mesmo, toda vez que eu perguntava alguma coisa, era gestinho, assim, tava normal. Pouco normal. Aí quando eu perguntava alguma coisa, fazia gestinho, querendo se identificar do grupo que possivelmente seria. Já vi gente lá também dando tchauzinho lá, se identificando com determinado tipo de grupo, etc. E aí que ano passado, entrou uma nova pessoa. Pelo que eu entendi, essa pessoa também é da mesma área. Eu aí acredito que ela iria ficar ajudando essa pessoa, esse meu chefe. Essa menina que entrou primeiro, ela é amiguinha dele. Essa segunda tem muita afinidade com o pessoal lá, entende? Você percebe que eles estão no mesmo grupo, na mesma panelinha. E aí quando é agora, entenda, aí quando eu cheguei lá, eu fiz um trabalho e botei para a pessoa, falei assim, ó, fulano, eu fiz isso aqui, tem como você dar uma outra vez, tá, ok? É uma coisa que ia dar mais segurança no que a gente está fazendo e ia ajudar se o pessoal tivesse, pessoal novo que chegasse, o pessoal que chegasse lá para trabalhar, ajudava também. E até se ele fosse para, sei lá, se fosse outra pessoa no lugar dele, ia ajudar também, porque ia dar diretriz lá em relação ao trabalho. E é uma coisa, gente, que é básica. Quem trabalha com administração sabe que isso é uma coisa básica, que evita, no caso, ajuda a evitar erro, porque já teve erro bobo lá, pessoal. E assim, erro bobo de quê? De, por exemplo, tem uma situação, e tudo que eu faço eu gosto de conferir. Tudo que eu faço eu gosto de conferir. Porque é necessário ter conferência. E aí, que o que aconteceu? Eu cheguei para essa pessoa, aí eu conferi do ano, aí eu falando, eu conferi aqui do ano. Será bom a gente
porque assim, ó, gente, eu tenho, o ego desse pessoal é muito sensível. Vocês não sabem o que é o ego dessa gente, pessoal. Primeiro, eles têm autoridade, eles têm poder, realmente, e o ego é muito sensível. Para vocês terem uma ideia, teve um dia ele estava de férias, eu tive que perguntar uma coisa para ele, aí uma coisa que era necessário e que não, que eu já tinha tentado ver com outro departamento e que o correto era um procedimento, era uma coisa boa, mas o correto era um procedimento. Aí eu vi com ele, eu perguntei para ele porque estava de férias e ele estava de férias, né? Aí eu perguntei para ele e aí ele, como punição, de certa forma, ele falou que providencia esse pagamento aqui, agora é urgente e a gente tem que pagar sexta-feira. Era na quinta, eu mandei mensagem para ele na quarta de noite, ele respondeu lá na quarta, eu tinha que providenciar tudo na quinta para sexta. Só que quando veio pagar na terça da outra semana. O que é que eu percebo? Isso não é, digamos que, porque de fato era urgente, mas é por conta de punição. É a forma sutil que usam para estar punindo você por uma coisa que eles não tenham gostado. E aí que eu perguntei, é assim, eu tenho muita cautela. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto antes. O que também não é recomendado, porque, óbvio que eles podem usar de forma você, quando você pergunta uma coisa que é importante, que talvez não seja parte da rotina deles, eles falam que não precisa, quando dá merda lá porque você não fez, entende? E aí que eu perguntei, ó, eu conferi esse ano, e eu tinha feito uma planilha com todas as informações do ano passado. Tinha agrupado tudo num lugar só, que dava pra a gente conferir também para aquele. Aí eu perguntei, será bom a gente conferir com base no ano passado, para ver se também não teve uma situação dessa no passado? Aí não, precisa não, dá nada não. E aí que fez o que tinha que fazer. E aí quando foram ver, tinha do ano passado. Aí não era para ter feito aquilo que era para fazer. Mas aí tudo bem. Só que aí, deu erro, deu problema, então bora corrigir, né? Ó, pessoal, eu já trabalhei quando a gente trabalhava quando eu trabalhava nessa área, em um outro contexto, dava para corrigir, dava trabalho, mas a gente estava em contato com um lugar específico, fazia o pedido lá de correção e corrigia. Porque assim, ó, eram três situações. Três situações. Essa primeira, que era a situação que tinha a maior questão, é fácil de corrigir porque estava lá guardado a coisa lá, dava para corrigir. Essa segunda dava um pouco mais poderia dar um pouco mais de trabalho, poderia levar um pouco mais de tempo, mas também dava para corrigir, porque ficava lá guardado. Em outro lugar, mas guardado. Só que essa terceira aqui, se você não tiver, se não fosse uma coisa rápida, feita de forma rápida, eu acho que dá mais trabalho e que pode até não corrigir, pode ficar por isso mesmo. Aí eu falei com ele, não, como essa primeira aqui é mais importante, não vai ter problema, mas essas duas dá para corrigir. Aí, não precisa não. Vou tentar aqui. Tipo assim, com má vontade. O que eu percebi é que não tava querendo fazer. Mas sabe por que também eu percebo que não tava querendo fazer? Porque lá é necessário que deixe uma coisa, um problema, porque lá na frente, quando forem ver o que aconteceu, assim, quando forem fazer algum tipo de revisão do processo, o que foi que aconteceu aqui? Fez errado. Mas pô, ninguém vai querer saber o porquê fez errado, ninguém vai querer saber assim que foi dada essa questão, entende? Assim, mas e tem duas coisas. Se for para ele tá tudo bem, não dá problema de fato, realmente não dá problema nenhum, porque ele tem as costas largas, ele tem amigos que ele tem contatos, entende? Mas quem fez fui eu, tá entendendo? Assim, ao menos tá lá como eu. E aí que se der algum problema, adivinhe para quem vai sobrar. Pois é, gente. E essa galera, pessoal, não dá ponto não. Esse só foi uma das questões. Por exemplo, agora mesmo a gente teria uns pagamentos para fazer. E, gente, eles não se preocupam com quando vai. Assim, o problema, eles não, pelo que eu percebo, a preocupação não é fazer a coisa certa, é não dar problema para eles. Só que isso tem uma grande questão, por conta do tipo de atividade e do tipo de departamento. Mas enfim. Aí a gente agora teria, nesse período, eles liberaram lá um valor para a gente fazer alguns pagamentos e tinha outro valor para a gente fazer outros pagamentos. Não, assim, eles liberaram um valor para a gente fazer uns pagamentos e tinha outros pagamentos que estavam pendentes. Aí ele falou que ia pegar esse pendente e ia mandar para outro lá fazer.
Só que eu falei assim, ah, então é bom a gente, sei lá, o que foi que eu falei, meu Deus? A gente conferir algumas vezes lá para fazer tudo certinho. E também, e além disso, é importante que a gente mande o documento para quando eles forem fazer o pagamento, eles checarem com o documento. Aí ele falou, ah, não precisa não, a gente só precisa mandar aqui o documento certo, papapá. Só que, pessoal, assim, eu acredito que seja um risco relativamente grande pela quantidade de informações, entende? E nessa área, o máximo de prudência que você tiver é importante. Entende? Só que o que eu percebo é justamente isso, que ele não se importa porque é necessário que tenha um erro, porque para lá na frente, quando começarem a ver as coisas, ah, tem o erro, por quem foi? A fulano, tá entendendo? E uma coisa interessante que eu percebi, eu confiro uma vez, confiro outra vez, e quando eu faço, eu confiro de novo. Dessa última vez que eu fiz alguns lançamentos, eu consegui, eu vi na conferência até lançamento de um número que estava errado. Em duas situações, foi lançado lá número do errado, ou, no documento mesmo que eles emitiram lá, e aí que eu consegui ver. Só que quando processou as coisas lá, quando fez a mudança lá, tinha um que não conseguiu porque tinha um número final que não foi. E aí eu fui ver no e-mail, de fato o e-mail tava lá, assim, esse número final, o e-mail que eu pedi para fazer a atualização. Só que no documento que eu peguei, porque assim, ó, eu peguei as informações, coloquei aqui no documento lá, testei. Aí desse documento eu peguei, joguei no e-mail e mandei e-mail, certo? Só que depois de que eu fiz isso, eu conferi as contas e depois de lançado, eu conferi também. Nessa última conferência, eu consegui identificar duas situações que estavam com número diferente. Só que nessa última, né, nesse item específico, eu não consegui. Aí o pagamento ele voltou por conta desse cadastro que foi feito faltando um número. E, gente, assim, até que, para todo efeito, eu falei com ele que, eu não consegui identificar no e-mail que eu mandei realmente esse número que ficou faltando. Só que desse contexto todo, tendo como base isso tudo, eu preciso trazer uma coisa para vocês. Eu não posso, sei lá, alegar isso, entende? Assim, para todo efeito, tá lá o e-mail que eu mandei pedindo para fazer esse cadastro. Mas o que é que acontece, pessoal? Tendo como base esse contexto todo. In- Internet, informática é uma coisa muito perigosa em relação à informação. Você não sabe, você está aí usando o seu aparelho, seja um notebook, seja um tablet, você não sabe quem é que está tendo acesso à sua câmera, você não sabe quem está tendo acesso aos seus arquivos, por mais que você tenha um antivírus rodando, porque minha máquina sempre tiveram um antivírus, tem período até que eu estava pagando, você não sabe. Já teve aí na internet eu já vi vídeo do pessoal acessando câmera, entende? É, assim, de um computador, de um outro computador que não estava ali naquele momento, não sei. Então, para a pessoa que ela tem conhecimento de informática, pelo que eu percebo, ter acesso a essas informações, você conseguir fazer determinado tipo de mudança, você conseguir ler, fazer determinadas leituras, assim, é possível. E é tanto, gente, que que eu já compartilhei com vocês aqui no outro vídeo. Teve um rapaz, em conversa com um rapaz uma vez, ele era bem mais novo do que eu, a gente estava fazendo treinamento dessas empresas que eu trabalhei. Não sei como foi que tomou esse rumo, ele falou o seguinte, que era possível até você colocar arquivos em um computador remotamente, distante, sem que a pessoa estivesse sabendo. Essa pessoa não está mais aqui entre a gente. Mas eu lembro muito bem que ele falou justamente isso. E eu não sei se você ele tinha alguma formação específica da área de informática, mas ele é uma pessoa que, pelo que parece, jogava, que ele estava comentando nessa conversa também que ele tinha comprado um computador PC Game, etc e tal. Eu não posso. é, Eu vou me preocupar? Não vou me preocupar, porque não tem o que ser feito também. Não tenho, por mais que eu tenha cuidado, por mais que eu procure, sei lá, eu não tenho controle. Eu procuro fazer. E mesmo que se eles quiserem fazer alguma coisa lá, como eles vão fazer, gente? Eles vão fazer. Mas é importante que você saiba todo esse contexto, todo esse cenário. E, certo. E assim, em relação à complexidade das atividades,
agora, principalmente, está falando sobre a questão do prazo, que esse ano a gente vai ter que cumprir todos os prazos, sendo que quando eu cheguei lá, eu me pergunto por quê, né? Logo quando eu chego no lugar que está todas as mudanças. Quando eu cheguei lá, teve aumento na quantidade de trabalho, e aí, para vocês terem uma ideia, mesmo nos períodos que não estava tendo muita coisa, quando eu cheguei lá, eu cheguei no mês 3 e estavam sendo feitos os pagamentos. Tinha terminado de fazer o pagamento do mês de dezembro. Não, fui. Assim, a gente estava fazendo o pagamento no mês de dezembro. As orientações que ele me deu do trabalho foi com base nos pagamentos no mês de dezembro. E a gente tem 60 dias para pagar. Ou seja, no mês 3 a gente deveria estar fazendo o pagamento do mês de janeiro, só que estava fazendo o pagamento do mês de dezembro. Aí a gente conseguiu. Depois de um ou 2 meses, mais ou menos, eu consegui pegar mais o ritmo também. A gente conseguiu colocar recebendo um mês e pegando e pagando no outro. Aí nesse primeiro ano, ele chegou e falou, aí teve um mês lá que tava fazendo, recebia no mês, pagava no outro, não precisava cumprir os 60 dias. Aí teve um dia que ele viu que as coisas estavam começando a ficar certinho, aí ele chegou e falou, não, esse mês teve um problema lá na liberação, de não sei o que a gente não vai conseguir fazer não. Aí voltou para uma rotina de no caso, você recebia esse mês, pagava depois de 2 meses, digamos que no prazo, ou um pouco depois, alguns dias depois. Tá entendendo? Você percebe que é porque não quer realmente que você tenha ali que você cumpra aquilo que não é acreditar, que você realmente coloque as coisas para acontecer. E uma coisa que o protetor dele, a pessoa lá que ele tem muito, muito contato, muita ligação, e que tem muito poder mesmo, influência. Ele chegou assim, falando, eu não sei, com outra pessoa lá, Pedro, pra eu que tá se destacando, tem que levar a martelada mesmo. Não foi diretamente, mas como falou perto, então você já fica ligado nas informações. E aí a gente voltou a fazer isso, entrou essa outra pessoa no departamento, e aí começou ano passado. Ano passado a gente tava também conseguindo seguir essa rotina de recebia no mês e pagava no outro. Aí teve de novo essa mesma situação de segurar o pagamento. E é tanto que, quando foi no final do ano passado, o que foi que estavam fazendo? Pelo que, ó, gente, é muito estranha essa situação. Porque é muito complicado você receber uma coisa e você querer fazer, digamos assim, se você recebe uma coisa hoje para concluir ela amanhã ou depois, a chance de ter muito erro é muito absurda. Não é muito absurda. Ela aumenta consideravelmente. E antes, você tinha uma margem maior de negociação. Você podia chegar, ô fulano, não vai dar tempo da gente fazer, programar para tal dia. A gente pode estender até tal dia? Aí pode, mas eu percebi que nos últimos meses, pelo menos os últimos meses do ano passado, não estava tendo mais essa negociação. Era, digamos que, não, não, tem que pagar tal dia, e esse tal dia, geralmente, assim, liberou hoje, você tem que fazer todo o lançamento dentro de 2, 3 dias, sendo que você tem que conferir muitas, muitas coisas, e outra coisa importante, mudou o sistema de pagamento. Antes, o sistema de pagamento era feito de uma forma que, se desse algum problema no pagamento, ficava mais fácil de você recuperar. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, se der algum problema do pagamento, é problema sério mesmo. Entendeu? Aí tem todas essas mudanças, mudança de prazo, mudança da própria rotina ali de você fazer, entende? E sendo que antes, pelo que eu percebo, não tinha isso, porque nesse período, assim, ele tá lá, eu acho que, sei lá, uns 7 anos, 8 anos, não sei, assim, nesse lugar que a gente trabalha, ele tá uns 17 anos, mas especificamente no departamento tá esse período, acho que, sei lá, 7, 8 anos, não sei, porque antes, pelo que parece, não tinha. E somente nos últimos anos que começaram a acontecer essas coisas. E para vocês terem uma ideia, não são coisas que estão somente que partem do departamento em si, mas porque esses documentos eles são gerados por um, um, deixa eu ver como é que a gente coloca aqui, uma entidade que é fora, externa, tá entendendo? Só que, gente, eles têm, ó, comunicação. Essas pessoas que têm
posição de poder, eles têm contatos, eles têm comunicação, e assim, e o poder, ele não gira, não é somente em torno do trabalho, os grupos informais, eles também, eles influenciam a lei, tanto que eu já falei com vocês aqui anteriormente, não sei se eu subi, deve ter subido, que num dos empregos que eu trabalhava, até antes de sair de lá, as pessoas se identificavam, falando o número lá no corredor da empresa onde eu trabalhava, tu é de qual, fulano é tal, tu é de qual, fulano é tal, entende? E isso, ó, faz um bom tempo já. Imagine hoje como é que as coisas estão. E é isso, pessoal. Eu sigo aqui. Se preocupação. Eu me preocupo em fazer as coisas da forma correta, óbvio, mas se preocupação exacerbada, ela resolvesse alguma coisa, minha vida estaria toda tranquila, eu não estaria passando por muita coisa. E outra coisa interessante também, é necessário que você ache que tudo acontece por você, por sua conta. Mas assim, quando eles não fazem com você o que eles querem, eles começam a fazer coisas para você também achar que é porque você, sei lá, não fez isso, entende? Eu não quero falar muito sobre isso, não, porque tem até um tópico específico. Mas enfim, não vou trazer em relação a isso, não. Mas, de certa forma, gera assim. Porque teve situação que eu fiz coisa que não, assim, que não era coisa normal. Só que porque talvez eles achem que eu não posso me comportar dessa forma. E aí que aconteciam coisas aqui mesmo. Tem uma situação que quando eu entro em contato com uma pessoa específica, quando eu mando mensagem para uma pessoa, quando eu mandava, hoje eu não estou mandando, mas não é por isso, mas quando eu mandava mensagem para principalmente quando eu mandava mensagem para uma pessoa específica, que aparecia alguma coisa arranhado, alguma coisa quebrado, entende? Aí alguma coisa minha, que é coisa danificada. E assim eu parei, mas não por conta disso, mas por conta de outras questões também. Mas é assim que acontece, tá entendendo? E assim, e para você achar que a culpa também é sua. Eu vou ficando por aqui e foi sobre isso que eu queria conversar hoje com vocês.